Oi, pessoal. Eu sou a professora Islene, de matemática. Devido a todas essas situações de pandemia, não tivemos ainda como ser devidamente apresentados, mas eu vim hoje aqui trazer, através desse vídeo, algumas breves explicações sobre a nossa atividade, que seria a primeira atividade do mês de agosto, para facilitar aí nossa vida e ajudar vocês nessa resolução. Vocês vão ver que é super simples, super fácil, é só mesmo tentar manter o foco, estudar bastante, que vai dar certo, viu? Para iniciar, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Que eu trouxe aqui a atividade e uma das páginas do livro que são mais importantes. Pronto. Gente, aqui a gente vai estar estudando decimal. Professor, o que é decimal? Deixa eu só pegar aqui minha canetinha logo. Gente, decimal, digamos, de uma forma bem grossa, é quando você tem um número com vírgula. E a parte fracionada é quando você tem na forma de fração. Sendo que essa fração pode ser representada também uma divisão. Vamos trazer aqui para a nossa atividade para ver se vocês conseguem se situar a respeito. Vamos lá, gente. Primeiro, aqui a gente tem a primeira questão que ela fala sobre representar esse número que está fracionado na forma decimal. Como é que eu faço? Gente, dividindo. Se não for um número por 100, vou já explicar para vocês como responde quando os números de baixo for 10, 100, 1000. Quando aqui for diferente, ele pediu para poder você representar na forma decimal, é só você fazer a divisão. E aí você vai conseguir o seu número decimal. Quando tem 100, 10, 1000, sabe? Números que começam com 1 e tem um 0 na sequência. O que é que vocês vão fazer? Vocês não vão precisar fazer cálculos, porque será o mesmo resultado com a diferença que vai estar diminuindo o valor do número. Observem só. Se eu tenho 415 dividido para 100, vai dar... Deixa eu pegar aqui a caneta, que tá querendo dar trabalho. Esse negócio de tecnologia dá BO, gente. Pronto. Se eu tenho 415 dividido por 100, isso aqui vai dar 4,15. Isso se fosse na divisão normal. Mas, professora, a senhora disse que como é terminado em 10, 100 ou 1000, tem uma parte especial que facilita para que eu não precise fazer divisão. Isso, correto. Porque quando tem esses números assim, você não vai precisar fazer cálculo. Você pega o seu número de cima normal, repete 415. E aí você vai contar a quantidade de zeros que tem embaixo. Primeiro zero, segundo zero. Temos dois. Se a gente tem dois zeros, a gente vai diminuir esse número. Então, em vez de ficar 415, vai ficar menos de 415. Menos quanto, professora? Você vai acrescentar a vírgula, que vai ser o que vai diminuir esse número. Então, você vai contar de trás para frente, porque está diminuindo, então tem que contar de trás para frente. Ou seja, começar pelo 5, depois o 1, depois o 4. Se for o caso e for precisar. Se tem dois zeros, você vai contar primeiro o número, segundo o número. Porque cada número vai tomar o lugar do zero, digamos assim. Você contou 1, 2, porque tem 1, 2 zeros. Então, na frente aqui, ó, você vai colocar a vírgula. E é só isso, super básico. Reforçando aqui para vocês, quando a gente tiver assim, na forma fracionada, quando ele pedir na forma decimal, vai ser um número menor do que o próprio 415. E aí, o que é que você vai precisar fazer?
apenas repetir o número e contar de trás para frente. De trás para frente. 1, 2. Por quê? Porque tem 1, 2 zeros. Então, contou 1, 2, coloca a vírgula aqui na frente. Então, o nosso resultado vai ser 4,15. Então, 415 dividido por 100, ou 415 sobre 100, dá igual a 4,15. Então, é isso, pessoal. Professor, se for fazer o inverso, a gente tem bem aqui na próxima questão. E se eu tiver a forma decimal, eu for colocar na forma fracionada? Lembra que eu disse que para cada vírgula, para retirar cada vírgula, você vai acrescentar um zero? Então, para colocar na forma decimal, você vai ter que colocar o número inteiro em cima, ou seja, sem vírgula, então tem que ficar o 13 em cima. Embaixo você coloca um 1 e vê quantas casas você tem que pular, dessa vez agora para frente, porque é como se fosse uma multiplicação. Quanto você vai ter que pular para frente para poder indicar a quantidade de zeros que você vai usar. Por exemplo, aqui. Só tem uma casa depois da vírgula, então aqui eu vou acrescentar 1, 0. E assim a gente tem a nossa representação na forma de fração. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Esse daqui. Parece estar um pouco mais difícil. Se for, em vez de você colocar 4.000, não. Em vez de você colocar 4,0012, você vai colocar 4.002. E aqui coloco 1. Professora, quantos zeros eu vou colocar depois? Tem quantos zeros depois da vírgula? 1, 2, 3. Não é 3, então você vai acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. Então, é assim que a gente faz essas transformações de decimal para a forma fracionada e também aqui da fracionada para decimal, como a gente viu na questão anterior. Pronto, então trabalhar com vírgula não é difícil, gente, não é difícil. É só mesmo observar as casinhas e resolver as questões, viu? Professor, e na soma e na subtração, como é que faz? Gente, aqui já é um pouco diferente. Por quê? Na matemática, a gente tem situações para multiplicação e para divisão e outras situações para adição e subtração. Aqui na terceira, como é que eu vou fazer uma adição? Só tem um exemplo de cada, eu vou colocar aqui na frente outro modo. Por exemplo, se eu tivesse 5,75 mais 4,5, por exemplo. Eu teria que colocar dessa forma que eu estou botando aqui para vocês, onde a vírgula fica abaixo da vírgula, porque aqui você não vai contar quantas casas depois, você tem que organizar da maneira correta. O número inteiro na frente, depois o número que vem depois da vírgula, observem só, depois da vírgula, e aqui ó, não tem outro número na frente, então o que é que a gente faz? Acrescenta o zero, mas só mesmo para não ficar o vazio, porque não vai influenciar em nada. Então, faço a soma normal. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 5 mais 4, 9. E 1 que veio lá de cima, 10. Então, fica 10,25. Por quê? Olha só. Eu contei 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então, aqui vai ser 1, 2 casas. E aí, eu acrescento a vírgula. Isso na adição e na subtração, porque na multiplicação e na divisão, eu já demonstrei para vocês. A contagem é diferente. Deixa eu só recapitular aqui para vocês.
Assim que a canetinha permitir. Pronto. Ó. Aqui na decimal, que está na fracionada para colocar na decimal, é uma divisão. Então, esse número vai ficar menor. Para esse número ficar menor, você vai colocar ele, repete ele, conta de trás para frente, para poder diminuir. Porque vai diminuir, se é para diminuir, você vai contar de trás para frente. 1, 2, colocou a vírgula. Aqui, na forma decimal para colocar fracionado, vamos lá. Na forma decimal para colocar fracionado, tecnicamente você vai aumentar. Então, você vai repetir o número e vai aqui acrescentar a quantidade de zeros que tiver no final. Então, você vai contar. 1. Aqui tinha 3, então era 4.002 sobre 1, 2, 3. Entenderam? E agora, na multiplicação é diferente. Se na divisão, não sei se vocês já observaram, mas na matemática tem isso. A matemática, a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da matemática. Então, se aqui a gente contava de trás para frente, aqui a gente conta da frente para trás, porque a gente vai aumentar o número. Então, seria o seguinte, por exemplo, aqui. Nessas multiplicações que tem 10 e 100, por exemplo, eu não preciso fazer a multiplicação normal. A única coisa que eu preciso fazer é repetir o número. E aí, eu vou contar quantos zeros tem. Aqui só tem um zero. E agora eu olho, ó, da frente para trás. Aqui em sentido crescente, porque vai aumentar. Aqui é em sentido decrescente, porque vai diminuir. Então, digamos, 10 vezes 1,08 vai ficar igual a 10,8. Por quê? Eu passei do 1 e agora o meu próximo número vai ser o zero, ou seja, a vírgula vai ficar depois do zero. Então, ficaria 10,8. Professora, mas e se fosse 100? Vamos ver, 100 vezes 1,08. Mesmo processo, gente. Repete o número, sem vírgula. Não tem dois zeros? 1, 0, 2 zeros. Lembrando que a vírgula está aqui. Então, ela vai passar para cá. Uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas. Então, a vírgula fica aqui. Ficaria 108, vírgula. Como não tem nada na frente, você acrescenta o zero, que é a mesma coisa de nada. Então, seria só um próprio 108. Então, é assim que a gente resolve as multiplicações. Um detalhe, professora, se na multiplicação tiver vírgula nas duas parcelas, como que faz? Pessoal, é só contar normal. Você vai contar quantas casinhas tem e vai acrescentando à frente. Aqui, por exemplo, 0,9 vezes 0,08. Vou dar outro exemplo aqui para vocês que eu não posso responder isso. 0,5 vezes 0,03, por exemplo. Aqui você vai multiplicar os números normais, ó. Então, a gente teria 3 vezes 5, 15. E aí você contaria quantos números tem depois da vírgula. 1, 2. E aqui também, ó, não tem vírgula desse outro lado, então aqui também, 3. Então, se são 3, você vai contar. 1, 2. Vamos acrescentar um zero aqui para cortar? 3. Então, ele ficaria, ó, bem aqui na frente. Como não tem nenhum número aqui na frente, a gente acrescenta novamente outro zero. Então, o resultado seria 0,015. Por quê, professora? Eu peguei o número
E aí eu contei. 1, 2, 3, porque cada uma das casinhas, ó, depois da vírgula, então 1, 2, 3. E aí eu acrescento a vírgula na frente. E como não tinha nada aqui na frente, a gente acrescenta o 0. Então, o seguinte, vamos lá as regras básicas novamente para poder ver se vocês conseguem recapitular. Quando eu tenho multiplicação por 10, 100 ou 1000, eu vou contando para frente. Quando eu tenho divisão por 10, 100 ou 1000, eu conto para trás. Mas se são números que não tem 10 nem 100, você multiplica normal, vê quantas casinhas tem depois da vírgula. No caso aqui tinha 3, você bota o número principal, que era o 15, por exemplo. E aí, se eram 3 casas, você corta uma, duas. Falta um número para cortar, acrescenta um 0. 3, 0. E aí, você coloca na frente deles, tá? E aqui, como não tem nada, acrescenta outro 0. Então, esse seria o resultado da nossa multiplicação, sem precisar fazer cálculos grandes. Professor, mas se eu quiser calcular normal, posso? Pode. O único cuidado que você deve ter, principalmente, é quando você estiver fazendo adição e subtração, porque não tem esse negócio de contar as casinhas como a gente vê na multiplicação e na divisão. Aqui você coloca um abaixo do outro e aí vai colocar as vírgulas exatamente no mesmo lugar aqui, viu? Então tem que obedecer essa ordem, tem que ficar no lugarzinho certo. Pessoal, então era isso. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar e eu posso explicar melhor a respeito, se alguma coisa não tiver ficado claro. Em breve eu vou tentar fazer as nossas aulas ao vivo, porque aí vocês podem tirar as dúvidas se em algum momento eu não for claro, porque assim a gente conversando sozinho, explicando para o computador é um pouco diferente, mas aos poucos a gente vai se aperfeiçoando e eu pretendo trazer melhores aulas para vocês em sequência. Então era isso. Um abraço para vocês e até a próxima.